O espírito dominante, entretanto, que assombra essa região encantada e parece ser o comandante em chefe de todos os poderes do ar, é a aparição de uma figura a cavalo, sem cabeça. Alguns dizem que é o fantasma de um soldado hessiano, cuja cabeça foi levada por uma bala de canhão em alguma batalha sem nome durante a Guerra de Independência, e que sempre é visto pelo povo do campo correndo na escuridão da noite, como se levado pelas asas do vento. Os alvos de suas assombrações não se limitam ao vale, mas às vezes se estendem às estradas adjacentes e especialmente às proximidades de uma igreja não muito distante. Este trecho que eu acabei de ler para vocês é do conto A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Washington Irving. Estou lendo a tradução deste livro aqui, ó. A bibliografia vai estar aí na descrição do vídeo. Esse conto foi publicado em 1820 e a história se passa logo após a Revolução Americana, logo após a Guerra de Independência dos Estados Unidos. O soldado hessiano ao qual ele faz menção, eram soldados alemães que eram contratados pelos germânicos, né, que eram contratados, afinal na época ainda não existia a Alemanha como a gente conhece hoje, que eram contratados pelos ingleses para lutar ao lado deles, assim como os franceses lutavam ao lado dos norte-americanos pela independência. A história, ela é um dos primeiros, se não o primeiro conto gótico norte-americano. Então, ela tem toda essa ambientação gótica, mas a gente está muito acostumado a essa ambientação gótica na Inglaterra. Essa é a época de ouro do conto gótico, da literatura gótica na Inglaterra, mas ela também existia do outro lado do oceano, do outro lado do Atlântico. E aqui nós acompanhamos as aventuras do professor Ishbald Crane, que é um mestre-escola, um pedagogo, um professor do ensino fundamental da época. Inclusive, para quem mexe com educação, que é o meu caso, esse texto daria até uma análise aí de como era uma escola da época, porque ele descreve muito bem tanto qual é o papel do professor na época, como era organizada a escola na época. Inclusive, ele fala da pouca importância que aquelas camponesas davam à educação, de que o professor precisava morar a cada semana na casa de um aluno devido aos baixos rendimentos que ele tinha. Então, todas essas questões pedagógicas estão nesse conto. Eu estou chamando a atenção para isso porque eu sou professor, então na hora que eu comecei a ler o conto, isso me chamou a atenção, muito a atenção. E o Ishbald Crane, ele se apaixona por uma moça que é da alta sociedade, a filha de um fazendeiro da época, que é a Katrina Van Tassel. Só que ela tem um outro pretendente também, e esse outro pretendente, ao contrário do professor, que é apresentado como alguém, digamos, mais franzino, e que também que é uma pessoa que ele nem tem casa própria, todos os seus bens ele carrega com ele, e esse outro pretendente, ele é apresentado como alguém aventureiro, que monta a cavalo, como alguém ali que ele não é da alta sociedade, mas seria alguém que todas as moças teriam assim como um bom pretendente. Então ele vai iniciar essa disputa. E o Ishbald Crane, que é o professor, ele tem uma outra característica. Ele é apresentado como alguém muito supersticioso. Inclusive, um dos passatempos dele é justamente conversar com pessoas, com as mulheres ali do local, as velhas holandesas. Por quê? Porque a história se passa no interior do estado de Nova York. E Nova York teve inicialmente uma colonização holandesa,
né? Era Nova Amsterdã. Depois ela vai se transformar em Nova York após o início de colonização britânica. Mas a cidade vai sempre manter ali a sua influência holandesa. E essas velhas holandesas gostavam de contar histórias de fantasmas, de bruxas, que é algo muito popular, né? Principalmente na cultura do campo. É muito popular o contar essas histórias. E é algo que se mantém dentro da cultura norte-americana. Quando a gente assiste filmes em que eles vão acampar, geralmente é para contar histórias de terror. Então, e uma dessas histórias que era contado era justamente a do Cavaleiro Sem Cabeça, que seria esse soldado que teria perdido a cabeça e o fantasma dele vaga pela noite. O professor Ishbald Crane, inclusive, tem um livro com histórias de bruxaria. Então ele é apresentado como alguém que é muito supersticioso, que acredita em todas essas histórias, em todas essas superstições envolvendo fantasmas, bruxas e tudo mais. E por isso ele se torna um alvo para o Cavaleiro Sem Cabeça. Apesar desse conto já ter sido adaptado aí dezenas de vezes, de aparecer em desenho animado e tudo mais, eu não vou contar o final. Mas o interessante do conto é que ele tem tanto essa característica do gótico, como ele tem também uma característica de humor. Então a narrativa ela fica nesse meio termo, né, entre o gótico e o humor. Então a narrativa, ora você tem ali uma questão de costumes, uma questão do humor, de um humor meio sarcástico, né? Mas ela traz essa questão do humor, mas também desse clima gótico que é construído em torno de uma pequena cidade do interior, aonde você tem uma lenda, porque não é Nova York, é uma cidade ali perto de Nova York, uma vila perto de Nova York, aonde você tem essa lenda deste cavaleiro que assombra a região. E fica a critério do autor, então, o final da história, né? O final da história, se ele dá duas possibilidades de interpretação. Vocês têm que ler a história para saber quais são essas duas possibilidades. O conto é curto, né? São pouquíssimas páginas, né? O conto é um conto curto. Nessa edição aqui que eu tenho, o conto começa na página 9, ele vai terminar lá na página 43. Seguindo uma característica da época, o conto ele é narrado como um relato verídico, não muito diferente, por exemplo, dos contos e da forma com que o H.P. Lovecraft também contava os seus contos, né? Ou mesmo que outros escritores do gótico da época, até para dar veracidade, né, às histórias a essas histórias. Então, eu já tinha assistido vários filmes também, já tinha visto um desenho, mas é a primeira vez que eu tomo contato com o conto em si, né, com a obra em si, com o conto original. Tá? Ele tem uma narrativa mais lenta do que nós estamos acostumados atualmente, né? Então muita descrição. É um conto do início do século XIX, então ele tem muito mais descrição do que nós estamos acostumados hoje nos contos, tá? Que são muito mais ágeis atualmente. Mas é um conto fantástico, deixo a minha recomendação aqui para que vocês possam ler este conto. Então, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E que virou uma lenda mesmo, né? E eu acho que isso é interessante dessa obra, porque é aquele personagem literário que ele escapa da literatura e ele vai se tornar por si mesmo uma lenda. A história é recontada e recontada por mesmo quem nunca leu a obra original, e às vezes as pessoas nem têm conhecimento de que existe uma obra original. É aquele personagem que ele se torna lendário. Algumas pessoas imaginam, às vezes, até que é um personagem real, que é algo que é baseado em algo que aconteceu, ou pelo menos que era uma lenda que corria ali,
Então, é aquela história que ela tem uma força tão grande que ela deixa o campo da literatura e se torna parte do folclore de uma nação, que é o caso do Cavaleiro Sem Cabeça. Ele é parte do folclore dos Estados Unidos hoje, né? Ele é parte dessa mítica da própria nação. Então é isso, pessoal. Fica aqui esse vídeo e a recomendação para vocês lerem A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. No próximo sábado a gente volta aqui no canal com outra recomendação literária para vocês. Todo sábado teremos aqui uma recomendação literária. Se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Já está inscrito, deixa o seu joinha. Se você já se inscreveu, deixou o joinha, tem um sininho aí. Aperte esse sininho que você vai receber todos os vídeos. Porque de repente você não aperta o sininho e aí o YouTube não te entrega todos os vídeos. Então é importante que você aperte o sininho, tá bom? E comente. Já leu essa obra? E tem várias adaptações cinematográficas. Tem desde o desenho da Disney, a adaptação com Johnny Depp, entre outras. Eu queria saber de vocês, qual adaptação vocês mais gostaram? Comente aí. E por que vocês gostaram dessa adaptação? Nós voltamos semana que vem, todo sábado aqui no canal, análise e a sugestão para vocês de um texto literário para leitura. Eu sou o professor Edgar Esmanioto e a gente volta logo com outro vídeo aqui no canal.